Vamos para a palavra, né? Senão eu vou tomar todo o meu tempo aqui. 1 Coríntios capítulo 12, abra comigo, por favor. 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos ler a partir do verso 1. É um texto muito conhecido, né? 1 Coríntios 12, a partir do verso 1. Olha o que o apóstolo Paulo vai ensinar aí. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, outrora, quando eres gentios, deixai-vos conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. E a outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operação de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só, e o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Pai, nós te agradecemos pela sua palavra. Cremos na inspiração, Pai, do Teu Espírito para nos ensinar todas as coisas, trazendo direções, Pai, revelações em nosso coração nessa noite. Espírito Santo, nós temos fome por mais de Ti, nós temos desejo por aprender mais do Senhor. Por isso, nos ensine nessa noite. Nos ajude, Pai, compartilhando conosco tanto a unção para ensinar como para assimilar aquilo que tem sido ensinado. Nós queremos, Pai, que essas verdades sejam vivificadas em nosso coração, a ponto, Pai, de conseguirmos, Pai, realizarmos, Pai, de forma prática, aquilo, Pai, naquilo que o Senhor está nos instruindo nessa noite. Nós te agradecemos pelo Teu Espírito operando em nosso meio para confirmar tudo que será ensinado nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então, a mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje é sobre desejarmos os dons espirituais. O nome da mensagem é Desejai Dons Espirituais. Nessa mensagem eu não quero explicar a operação dos dons em si, não quero falar sobre como eles operam, até porque não tem como falar sobre um assunto inteiro uma noite só. Então o meu objetivo aqui não é explicar sobre a operação dos dons, não é explicar sobre línguas, interpretação de línguas, dons de curar, operação de milagres, na prática, não é falar sobre isso, mas sim mover o seu coração para desejar estas operações. Amém? Se você quiser saber mais sobre como se mover nos dons, sobre os dons na prática, é rema. Ou, de acordo com as direções que o pastor vai recebendo, talvez um seminário sobre o assunto, mas é rema, você vai aprender a matéria manifestações do Espírito a respeito dessas operações, como operar nos dons espirituais. Então, o meu objetivo hoje é instigar você, inspirar você a desejar os dons espirituais. Esse é o meu desejo hoje. E é isso que o apóstolo Paulo está mencionando aqui. É sobre isso que ele está ensinando. Aqui no capítulo 12, a partir do verso 1, está escrito: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, o primeiro ponto a ser destacado aqui é o fato do apóstolo Paulo dizer que a respeito desses dons, nós não devemos ser ignorantes. Eu tenho uma mensagem, está até no Spotify, o nome da mensagem é Uma Introdução sobre os Dons Espirituais. Nessa mensagem eu explico 3 pilares para se mover nos dons espirituais. Hoje não é o nosso objetivo também, mas esses 3 pilares estão estabelecidos, né? Na verdade, essa mensagem está estabelecida nesses 3 pilares que são instrução, desejo e oração. Instrução, desejo e oração. E talvez você possa me perguntar assim: Mateus, é possível ensinar alguém a se mover nos dons espirituais? E a resposta que eu te dou é possível. E é isso que Paulo está explicando, desde o capítulo 12 até o capítulo 14 de 1 Coríntios.
Ele está ensinando sobre como se mover nos dons espirituais. Então, o sobrenatural pode ser ensinado. Amém, irmãos? Pode ser ensinado. Outro pilar para se mover nos dons espirituais, e é nesse ponto que nós vamos entrar hoje, é o nosso desejo pelos dons. Desejar as manifestações do Espírito. Outro pilar é a oração. A forma como nós desejamos. E é isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Ele diz que a respeito dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes, então isso entra a instrução. E ele vai mencionar no verso 4, ele vai dizer o seguinte: os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Espírito, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. No verso 7 ele vai mencionar algo interessante aqui. A manifestação do Espírito é concedida a cada um. A cada um. E algo que nós temos que compreender a respeito do Espírito Santo e dos dons espirituais é que o Espírito Santo sempre esteve em operação, em toda a Escritura. Sempre esteve em operação. Ao abrirmos a primeira página da nossa Bíblia, já no verso 2, nós vemos o Espírito Santo sendo mencionado no texto. Ele sempre esteve em operação. A nova aliança, por exemplo, ela é chamada de dispensação da graça, em Efésios capítulo 3, chamada de dispensação do mistério, também em Efésios capítulo 3, mas em 1 Coríntios 2 e também em Colossenses capítulo 1, é chamada de dispensação do mistério. Mas nós não podemos esquecer que a nova aliança, além de ser chamada de dispensação da graça, dispensação do mistério, é chamada também de o ministério do Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 3, no verso 8. É chamada de o ministério do Espírito Santo. A palavra ministério ali significa serviço, ou seja, há um serviço, há um trabalhar do Senhor em nosso espírito, desde o novo nascimento até a glorificação do nosso corpo. Então, há um trabalhar em nossa vida. Deus está trabalhando em nós através do seu Espírito. Foi o Espírito Santo que gerou em nós um novo nascimento. É o Espírito Santo que trabalha em nós, nos auxiliando em nossa santificação, na nossa vida diária, na mortificação da carne. E é justamente o Espírito Santo que irá operar na glorificação do nosso corpo. Porque, de acordo com Romanos capítulo 8, no verso 11, o apóstolo Paulo diz que se habita em nós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus de dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos, vivificará também o nosso corpo mortal por meio do Espírito que em nós habita. Então, o que nós aprendemos no texto bíblico é que Jesus ele não se auto-ressuscitou. Pelo contrário, ele foi ressuscitado pelo poder de Deus. Ele foi ressuscitado pelo Espírito Santo. Então, o texto está mencionando, Romanos 8, verso 11, que é esse mesmo Espírito que vivificará também o nosso corpo mortal. Então, como aprendemos, há um trabalhar do Espírito Santo em nós, desde o novo nascimento até a glorificação do nosso corpo. É por isso que a nova aliança é chamada de ministério do Espírito Santo. Há um trabalhar do Espírito Santo em nós. Quando olhamos, por exemplo, Joel capítulo 2, a partir do verso 28, vemos Joel dizendo que nos últimos dias, na verdade ele disse, naqueles dias. Quem citou nos últimos dias foi Pedro. Porque Pedro entendeu que desde o derramamento do Espírito Santo, nós estamos nos últimos dias. Mas Joel disse algo interessante. Naqueles dias eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Observe o verbo derramar no texto. Pode só tomando nota, depois você estuda em casa. Só para a gente ganhar tempo aqui, eu estou citando alguns textos. Mas, depois você pode conferir lá o verbo derramar. Derramar traz a ideia de abundância. Algo sendo derramado. Porque, como eu mencionei aqui, desde a primeira página da nossa Bíblia, o Espírito Santo está em operação. Mas é muito diferente, muito distinto, a operação do Espírito Santo na nova aliança. Na nova aliança. Ele sempre esteve em operação, mas não como está em operação na nova aliança. É por isso que Joel disse, eu derramarei o meu Espírito. E é claro que é o próprio Deus falando através de Joel. Deus está pegando a boca do profeta emprestado, falando através do profeta, eu derramarei o meu Espírito. Em outras palavras, ele derramou a própria pessoa do Espírito Santo.
O Espírito Santo ele veio operar tanto em nós como sobre nós. E Joel continua dizendo, né? Sobre os filhos, né? Sobre as filhas, até sobre os servos, até sobre as servas. Ou seja, quando nós olhamos o Antigo Testamento, era só 3 classes de pessoas específicas: profetas, reis e sacerdotes, que estavam ungidos pelo Espírito Santo para realizar algo. Mas na nova aliança, o Espírito foi prometido a todas as pessoas, a qualquer pessoa. É por isso que ele menciona até sobre os servos. E para entender essa expressão, até sobre os servos, tem que estudar um pouco do contexto da época. Porque eles estavam impressionados, né? Até sobre os servos? Até alguém que não fazia parte de muitos contextos, até sobre eles? Justamente é isso. Essa é a promessa do Senhor. Por que eu estou mencionando isso? Para enfatizar a atuação do Espírito Santo em nossos dias. Nós precisamos das suas manifestações. E para você que é um bom estudioso da palavra, você sabe muito bem que em Salmo 139 está afirmando que o Senhor está em todos os lugares. O salmista chega a ponto de dizer: se eu subir ao mais altos céus, lá o Senhor está. Se eu armar minha cama entre os mortos, ainda lá o Senhor está. Se eu me estabelecer, né, se eu for ao mais profundo abismo, e a palavra abismo ali, no hebraico é Sheol, que significa região dos mortos. No Novo Testamento é traduzido como Hades, região dos mortos, que também é traduzida como inferno. O que o salmista está dizendo? Se eu for no mais altos céus, ou até mesmo se eu estiver no inferno, não tem como fugir da presença do Senhor. Não tem como se ausentar da presença do Senhor. Como disse o autor aos Hebreus, em Hebreus capítulo 4, verso 13. O autor aos Hebreus menciona que todas as coisas, não há criatura que não seja manifesta em sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão patentes e visíveis aos olhos daquele a quem nós temos que prestar contas. Então, saber que Deus é onipresente, nós sabemos. É ensinado no texto bíblico. Mas existe uma distinção entre Deus estar em um lugar e Ele se manifestar naquele lugar. Amém, irmãos? São coisas distintas. Deus está em um lugar e Ele se manifestar naquele lugar é totalmente diferente. Porque falando sobre a onipresença de Deus, Deus está até na boca de fumo. Eu não sei se eu te escandalizei com essa palavra, com essa mensagem, mas é verdade. Não tem como se ausentar da presença de Deus, gente. Ele está em todos os lugares. Em todos os lugares. Mas há uma distinção entre Ele estar em um lugar e Ele se manifestar naquele lugar. Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui, mas Ele não quer só estar aqui. Ele quer se manifestar em nossos cultos. É por isso que o apóstolo Paulo está mencionando a manifestação do Espírito. Ele não quer somente estar em nossos cultos. Ele quer se manifestar. Ele quer se manifestar em nosso meio. E é por isso que ele vai mencionar aqui que a manifestação do Espírito é concedida a cada um. A cada um. Ou seja, não deixa ninguém do lado de fora. Não exclui ninguém. Ele vai falar sobre os dons espirituais aqui. Ele vai mencionar línguas, interpretação de línguas, profecia, discernimento de espíritos, dons de curar, operação de milagres, dom da fé. Ele vai falar sobre esses dons aqui. E quando ele menciona a cada um, ele está dizendo que Deus não quer deixar você de fora disso. Geralmente nós pensamos que os dons espirituais é apenas para um dos 5 dons ministeriais. Para alguém que está com o ministério da palavra. E nós nos excluímos daquilo que Deus nos incluiu. Gente, o evangelho é totalmente sobrenatural. É só ler o livro de Atos, gente. Tem gente que fala, né, o que nós vemos no livro de Atos, né, aquelas manifestações não é para hoje. Não é para os nossos dias. A resposta que eu dou é, então nascemos num dia errado, né? Nascemos num dia errado, não é para os nossos dias? Cristo não tem 2 igrejas, é apenas uma. Cristo não tem 2 noivas, é apenas uma noiva. Não é Deus que muda, são os homens que mudam. O que nós vemos no livro de Atos é para os nossos dias. É para o nosso tempo. É para a nossa dispensação. É por isso que o livro de Atos não tem fim. Amém? Você observa os evangelhos, as epístolas principalmente, há recomendações finais.
Os autores terminaram esses livros de uma forma mais, fazendo algumas recomendações, mas no livro de Atos nós não temos, porque nós estamos ainda escrevendo o livro de Atos. E nós não podemos decepcionar o Senhor, nós não podemos decepcionar a igreja primitiva. Se estava operando naqueles dias, tem que operar hoje, gente. Atos capítulo 4, os apóstolos, Pedro e João, e a igreja como um todo, está orando para que o Senhor concede a eles intrepidez, para que, através das mãos deles, o Senhor opere sinais, maravilhas. O lugar tremeu. Atos capítulo 12, o Senhor envia um anjo a Pedro, e libera Pedro da prisão, gente. Que negócio louco é esse, hein? Um anjo foi enviado a Pedro. Ele sequer sabia, naquele momento estava tão envolvido pelo ambiente, não entendeu no primeiro momento que era anjo, ele foi entender depois. Quando olhamos para Atos capítulo 16, Paulo e Silas estão na prisão, açoitados por pregar a mensagem, perseguição, fogo cruzado para todo lado, e eles, à meia-noite, o texto vai dizer que eles cantavam e davam louvores ao Senhor. E você sabe muito bem o fim da história. Um terremoto sacudiu a prisão. Tanto o carcereiro como toda a sua família recebeu o Senhor como Senhor. No livro de Atos nós temos uma cobra picando Paulo, e eles ficam pasmos porque não aconteceu nada com ele. O poder de Deus estava operando em seu corpo. Então nós não podemos olhar para passagens como essas e nos excluir disso. Nós não podemos. O que Paulo está ensinando é que a manifestação do Espírito, ela é concedida a cada um. Deus deseja não somente estar em nosso meio, mas Ele deseja se manifestar em nosso meio. Ele deseja se manifestar. Deseja. Mas observa algo interessante aqui. No verso 7, Paulo vai dizer: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Quando olhamos o verso 11, o texto vai mencionar aí: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. O que nós vemos nesses dois textos que nós citamos aqui? Tanto o verso 7 como o verso 11. No verso 7 ele menciona a manifestação do Espírito é concedida. Então, é a manifestação do Espírito, não nossa. Amém? No verso 11 ele vai mencionar que o Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Ou seja, quando o texto diz, distribuindo-a como lhe apraz, é de acordo com a vontade dele, não nossa. E parece uma contradição, no que eu estou ensinando até então, mas eu vou te ajudar a entender a mensagem. O que nós percebemos nesse texto aqui? Nós não podemos ligar e desligar as manifestações do Espírito a hora que queremos. Eu não posso do nada começar a orar em outras línguas aqui e interpretar de acordo com a minha própria vontade. Eu não posso começar a operar em palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, profecia, do nada. Eu não posso começar a dizer aqui, assim diz o Senhor, só porque eu quero. Eu não posso rodar manivela. Eu não posso produzir manifestação. Nesse sentido, não está no nosso controle. A manifestação é do Espírito, de acordo com a vontade do Espírito. E isso é claro no texto. Amém? Mas o mesmo apóstolo Paulo que ensina que eu não posso controlar estas manifestações, não nos deixou a Deus dará. Não nos deixou dando soco no ar. Não nos deixou sem resposta. Porque o que adianta saber que Ele quer se manifestar, mas ao mesmo tempo entender que é de acordo com a vontade dEle? Se Ele não quiser, Ele não se manifesta. Só isso não vai me ajudar em muitas áreas. Não vai me ajudar muito. Mas o mesmo apóstolo Paulo que mencionou isso, que Ele quer se manifestar, mas que a manifestação é dentro da vontade dEle, não nossa, nós não podemos controlar, porque é para um fim proveitoso, é para a edificação do corpo de Cristo. Esse mesmo apóstolo Paulo nos ensina algo muito importante aqui no contexto. Vai comigo, por favor, para o verso 31 do capítulo 12.
Observe o que está escrito aqui no verso 31, do capítulo 12 aí de 1 Coríntios. Olha o que Paulo vai dizer aí, depois ele falar sobre dons espirituais. Olha o que ele vai mencionar no verso 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Vai para o capítulo 14, por favor. Avança um pouquinho, capítulo 14, verso 1. Capítulo 14, verso 1, está escrito: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Avança um pouquinho, verso 12. Verso 12, de 1 Coríntios 14. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para edificação da igreja. Agora, nesse sentido, o último verso, que é o verso 39, do capítulo 14 ainda, verso 39, olha o que Paulo vai dizer aí no verso 39 do capítulo 14. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Gente, vocês perceberam algo aqui? Esses 4 versos que eu li? É o que o Senhor falou comigo há alguns anos. Eu entendi isso, olha, eu não posso controlar as manifestações dos dons. Eu não posso controlar quando o Espírito vai se manifestar. Eu não posso ligar dons de curar e operação de milagres a hora que eu quiser, bem que eu queria. Eu posso orar pelos enfermos no momento que eu quiser, porque eu posso orar pela fé na palavra de Deus. Eu não preciso de uma manifestação para orar por um enfermo. Mas quando falamos sobre manifestação dos dons, nós não podemos ligar e desligar a hora que queremos. Isso nós não podemos. Mas eu quero que você observe algo no contexto aqui que nós lemos. Eu posso até não controlar a manifestação dos dons, mas o meu desejo em vê-lo se manifestar, eu posso. Eu posso. É por isso que Paulo menciona aqui, não só o fato dele querer se manifestar, mas ele se manifestar de acordo com a vontade dele, mas de acordo com o contexto dá a entender que, embora seja de acordo com a vontade dele, ele não vai se manifestar enquanto não houver um desejo. Porque Deus não se manifesta onde ele não é honrado, onde ele não é desejado. É por isso que por 4 vezes, não é repetição de narrativa não, gente, é ênfase. Saiu da categoria de informação e entrou na categoria de ênfase. Porque é um Deus que fala muitas vezes, de muitas maneiras, é um Deus que quer ser entendido. Então eu posso até não controlar as manifestações dos dons, mas o meu desejo em vê-lo se manifestar, eu posso. E de acordo com o contexto, tanto aqui, do capítulo 12 ao capítulo 14, como da Bíblia como um todo, me dá a entender que ele só vai se manifestar onde houver um desejo. Onde houver um desejo. Nós aprendemos sobre isso, por exemplo, gente, em Atos capítulo 14, na verdade, Atos capítulo 10. Vou citar aqui para a gente ganhar tempo. Mas quando o Senhor enviou um anjo a Cornélio, eu não sei se você já prestou atenção naquela passagem, mas Cornélio era um centurião, um gentil, alguém que não era judeu, não fazia parte da aliança abrâmica, não veio da linhagem judaica, não era igreja. Não era igreja. Mas o texto menciona que ele era um homem temente, ele era um homem de oração, fervoroso de oração, ele e toda a sua família, e continuamente dava esmolas. Agora, peraí, um homem que não é nascido de novo, um homem que nem judeu é, mas o texto menciona que ele era temente a Deus. Era um homem de oração. Era um homem de busca, desejando conhecer Deus. E foi para esta pessoa que Deus enviou um anjo.
Gente, manifestação de anjo é um dos dons do Espírito. Discernimento de Espírito é a capacidade de ver e ouvir um reino espiritual. Ou ver ou ouvir. Você pode ver e ouvir ao mesmo tempo. Aparições de Cristo na Bíblia, para o apóstolo Paulo, por exemplo, é discernimento de Espírito. Anjos, discernimento de Espírito. Agora, não sei se você prestou atenção. É uma das manifestações do Espírito e era para um gentil. Alguém que não era nascido de novo. E Deus enviou, porque para mim ainda não apareceu nenhum anjo. Nós não vivemos por aquilo que vemos, nós não vivemos por manifestações, vivemos pela palavra de Deus. Mas pensa quão bom seria, hein? Já imaginou um anjo aparecer para você? Porque nós sabemos, gente, de acordo com a palavra de Deus, Deus está respondendo às nossas orações. Deus ouve as nossas orações quando nós oramos em linha com a palavra de Deus. Mas já imaginou um anjo aparecer para você e falar: as tuas orações subiram para a memória de Deus. As tuas orações. Para um gentil? Se ele está falando isso para alguém que nem nascido de novo imagina o que está à disposição da igreja. Se a igreja orar, se a igreja desejar, porque o que nós vemos em Cornélio é desejo. É desejo. O próprio Jesus falou sobre isso em João capítulo 7, a partir do verso 37, ele mencionou: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Em Mateus capítulo 5, o texto menciona que bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Sabe o que eu tenho observado? No reino de Deus, o problema não é falta de alimento e nem falta de água. Em muitos contextos, é falta de fome e sede. Porque quando nós desejamos, quando nós clamamos pelo Senhor, desejamos as suas manifestações, Ele vai se manifestar. Ele vai se manifestar. Irmãos, eu amo a didática, eu amo a teoria, eu sou apaixonado por conteúdo. Eu sou apaixonado pela leitura, ler, estudar o texto bíblico, de conteúdo, eu sou maravilhado com isso. Mas eu compreendo muito bem que aquilo que eu ensino precisa ser reproduzido na prática. Não é só conteúdo. Um evangelho sem intervenções não é o verdadeiro evangelho. Gente, o evangelho é totalmente sobrenatural. O nascimento de Jesus, gente. Tenta colocar na sua cabeça alguém nascer de uma virgem. Não posso me contentar com menos do que isso. Quando olhamos, por exemplo, para religiões onde demônios estão operando, nós vemos intervenções, nós vemos atuações satânicas. Aí nós nos convertemos, viemos para o Evangelho, nascemos de novo e vamos esperar menos? Vamos esperar menos, Se no Egito havia milagres lá, mas o poder de Deus sempre era maior, sempre engolia o poder das trevas. Como diz o apóstolo João em 1 João capítulo 4, verso 4, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus quer se manifestar lá no seu trabalho. Deus quer se manifestar onde você estiver. Já imaginou, do nada você está lá, e porque você tem desejado, e do nada, você começa a receber uma palavra de conhecimento a respeito de uma pessoa. Um incrédulo, talvez um ateu, que não aceita se você vir trazer para ele teoria. Ele vai te cercar com todo tipo de conhecimento que ele tem, com todo o intelecto que ele tem. Já imaginou você revelar os segredos do coração dele? Talvez falar sobre uma enfermidade que está operando no corpo dele? Como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 14 aqui, ele vai mencionar sobre isso. Se eu não me engano, é no verso 25. Ele vai falar que quando uma profecia está em operação e o incrédulo entra na igreja, se o incrédulo entrar na igreja e esse dom estiver em operação, os segredos do coração dele é revelado. Naquele momento ele se prostra e diz:
Deus de fato está nesse lugar. Nós precisamos disso. Precisamos disso. Eu quero fechar. Nosso tempo está quase vencendo. Eu quero fechar. Aqui no capítulo 14 ainda, no verso 12. Olha comigo, por favor, o capítulo 14. No verso 12. 1 Coríntios 14, verso 12. Olha o que está escrito aí. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Então, peraí, vamos observar a mensagem novamente. Olha, o Espírito, ele está em nosso meio, mas ele deseja não somente estar, deseja se manifestar. Ele deseja se manifestar através de quem? De todos. A cada um. Mas essas manifestações eu não posso controlar. Não posso. Aí entramos no quarto ponto. Eu posso até não controlar as manifestações, mas o meu desejo eu posso. E ele só vai se manifestar onde houver um desejo. Agora, ele ensinou esses pontos. Mas aqui no capítulo 14, no verso 12 e 13, ele não somente ensina que nós devemos desejar, mas ele nos ensina como desejar. Não somente vai nos instigar a desejar, e nos 4 versos que nós lemos, falando sobre o nosso desejo, em 3 deles, ele disse com zelo. Desejar é com zelo. Então não é de qualquer forma. Não é em alguns momentos, é com zelo. Desejoso. Cobiçando aquele dom, desejando o dom. Então ele ensina não somente que nós devemos desejar, mas ele também ensina como desejar. Observe o verso novamente. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai para progredir para a edificação da igreja. Agora ele vai ensinar como progredir. Pelo que o que fala em outra língua, ou seja, língua para edificação pessoal. Aí ele vai entrar. Ore para que possa... Espera aí. Interpretação de línguas é um dos dons espirituais. Uma das manifestações do Espírito que não é controlada por nós, é de acordo com a vontade do Espírito. Mas o que o apóstolo Paulo está mencionando aqui? Visto que você deseja isso, deseja as manifestações do Espírito, ore. Ore. Então, como que eu desejo? Orando. Vida de oração. Vida de oração. Já imaginou uma pessoa falar assim, naturalmente falando, eu estou com fome e nunca comer? Eu estou com sede e não saciar sua sede? Eu tenho lá as minhas dúvidas se essa pessoa está com fome e sede mesmo. Porque a nossa fome e a nossa sede sempre vai nos colocar em movimento. Sempre vai nos colocar em movimento. E Deus não negocia princípios. Amém, irmãos? Deus não negocia princípios. O meio pelo qual Ele estabeleceu em Sua palavra para desejarmos, para buscarmos os dons, é vida de oração. Vida de oração. Atos capítulo 2, no derramamento do Espírito Santo. O que nós vimos lá? O capítulo 2, verso 1 vai dizer, e de repente, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. É isso, quando pensamos de repente, pensamos que não houve nenhum contexto. Simplesmente aconteceu, de repente, de acordo com a vontade de Deus. De fato, era a vontade de Deus em manifestação. Mas no capítulo 1, no verso 14, no verso 15 ali, vai mencionar que os 120, eles estavam em oração. Oração. Esperaram aproximadamente 7 dias, não de qualquer forma. Orando, com zelo, desejando. A vida de oração antecede os de repente de Deus. Atos 16, que eu citei, é a mesma coisa. Cantavam e davam louvores ao Senhor, quando de repente. O livro de Atos por si só é marcado por intervenções divinas.
Mas somente no capítulo 2 e no capítulo 16, a expressão de repente aparece. E por incrível que pareça, oração, adoração, louvores, sempre está antecedendo os de repente de Deus. Quando a igreja tremeu, eles estavam orando. No momento em que Pedro foi liberto da prisão, a igreja estava orando. Quando Jesus descia do monte e realizava milagres, ele estava orando. Quando Jesus voltou do deserto no poder do Espírito, ele estava orando, jejuando, usando a palavra contra Satanás. Tem gente que pensa, né? Nós estamos na dispensação da graça. Eu não preciso orar, porque se eu viver uma vida de oração, se eu tentar orar, é mérito. É mérito. Quem disse que oração é mérito, gente? Quem diz que busca ao Senhor é mérito? Não é mérito. É a graça dele, é o favor dele sobre nós. Deus não precisa da nossa oração, mas nós precisamos. A oração não muda Deus, mas nos muda. Amém, irmãos? Jesus é a personificação da graça e é a pessoa que mais orou. Então, para esse povo que diz, é mérito, estou tentando trocar com Deus. Que conversa é essa, hein? A personificação da graça, Jesus é a pessoa que mais orou e olhou para os discípulos e falou, será que nem por uma hora sequer vocês conseguem orar, gente? O Senhor da igreja falou isso, eu estou dizendo hoje que é mérito, que eu não preciso mais de oração, de busca, de desejar. Muitas doutrinas dessa por aí, conversa fiada, gente. Precisamos de busca, precisamos envolver o sobrenatural, precisamos de manifestações do Espírito. Quero manifestações dele em minha vida. Você pode vir aqui, só não paro não, vem por favor. Essa mensagem hoje foi para te instruir. Não tenho mais tempo, então quero que você faça isso na sua própria casa. Busque, deseje ao Senhor. Foi muito bom estar com vocês nessa noite, viu, pastor? Glória a Deus.